Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Você pode fazer essa oração. Entra na minha casa, Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. oh sim. Faz um milagre. Entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ele é o teu milagre, Ele é o meu milagre, Ele é o nosso milagre. Aleluia, 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 aleluia. Tu és o nosso milagre, Jesus. Aleluia. Aleluia, aplaude o mais forte que você puder. A Ele a honra, a glória e todas as palmas. Aleluia, aplaude ao Senhor. Ele é digno, Ele é digno. O salmista Davi diz que as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor. Aleluia. A Ele a honra, a glória e todas as palmas. Ele é digno. Diga assim: o Senhor é digno. Aleluia. Glória a Deus. Ele é digno. Ele é digno. Aleluia. Amados, poder sentar. Eu vou dar 2 avisos aqui abençoados. Quando você descansa um pouco, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós Te louvamos e adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade, por estarmos aqui mais uma vez. Nesta hora, meu Deus, nós nos colocamos perante o Senhor e pedimos ao Senhor que manifeste a Tua glória. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu repreendo todo espírito contrário nesta noite, todo espírito que foi enviado para atrapalhar, para confundir, aquele espírito que rouba a palavra, que distorce palavra, em nome de Jesus, seja repreendido agora. Também eu repreendo o espírito de andarilho no meio da igreja. Nós já demos uma ordem, acabou, você não tem mais liberdade no meio da igreja, vá embora e não volte mais em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor que encurte a nossa distância agora, abaixe os céus, eleve a igreja. Senhor Deus, que nós possamos ser um canal de bênção, um canal de palavra. Também peço ao Senhor que envie os Teus anjos aqui, ó Deus, anjos ministradores, e que os Teus anjos tenham liberdade de trabalhar, de agir, de manifestar a glória no nosso meio, para que o nome do Senhor seja exaltado. Amém e amém. Abra aí a sua Bíblia em Josué capítulo 17. Josué capítulo 17. Vamos falar sobre a herança de Manassés. Josué capítulo 17, a herança de Manassés. Vamos começar do versículo 12. Diz assim, Josué 17, versículo 12: E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. O 13: E sucedeu que, engrossando em forças, os filhos de Israel fizeram tributários aos cananeus.
porém não os expeliram de todo. O 14. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma parte e um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? O 15. E disse-lhes Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque e corta para ti ali lugar na terra, aos perizeus e dos refraíns, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Amém e amém. Poder sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais uma vez meditando na palavra de Josué, falando a respeito da herança de Efraim. Não será diferente para nós nessa noite das quartas passadas, visto que Deus tem manifestado a glória dele em nosso meio aqui. Amém? Deus tem manifestado a glória como tem feito nos dias anteriores, nos meses e anos passados. Até hoje Deus tem manifestado a glória dele. Não será diferente para nós. E eu digo para você com toda certeza: você não sairá daqui vazio desta noite. Amém? Você não sairá vazio, porque a Bíblia garante que a palavra do Senhor, ela penetra até as nossas juntas, medulas e a nossa alma, e ela consegue discernir o que está lá no fundo da nossa alma. Assim a palavra de Deus, ela penetra, sabe? A palavra de Deus, ela vai e faz o que lhe apraz. Amém? Você crê nisto? Que a palavra de Deus, ela vai, como diz o salmista, quando ela é pregada na hora certa, no tempo certo, ela é pregada mesmo como um carpinteiro que prega um prego numa tábua e depois fica difícil para ser arrancado. Tenta fazer isso para você ver. Pega uma tábua e coloca um prego e depois tenta arrancar para você ver. Assim a palavra dito ao tempo certo. Manassés, pedindo a Josué um conselho, como que ele deveria fazer para adquirir mais uma porção de terra, porque Josué tinha dividido a terra, tinha dado alguns pedaços de terra, e Manassés não ficou satisfeito, porque um pedaço que ele ganhou, tinha ali alguns cananeus, e ele sentiu-se muitas vezes impotente para resolver aquele grande problema. Eu não sei se acontece com você, porque às vezes acontece comigo. Às vezes nós temos um problema, então nós sentimos fraco para resolver aquele problema, ou muitas vezes nós até temos condições de resolver aquele problema, mas nós muitas vezes nos enfraquecemos, falamos para nós mesmos que nós não conseguimos, falamos que não vai dar, ou seja, nós atraímos para nós alguma coisa negativa. Não foi assim diferente ou contrário com a vida de Manassés. Manassés se sentiu impotente para resolver um problema. Quando ele dividiu a terra, Josué deu uma porção de terra para ele, e ele entrou naquela terra. A Bíblia relata que ele encontrou ali alguns cananeus. Diga assim, cananeus. Olha que maravilha. E ele, primeiramente, ele se sentiu impotente para resolver aquele problema. Eu não sei se está acontecendo com você nessa noite, você que está passando um determinado problema, está passando alguma dificuldade, e você, com toda a força que você tem, você se sente impotente para resolver tal situação da sua vida, seja ela qual for a situação. Poderia eu enumerar inúmeros tipos de problemas aqui, porque uma te alcançaria, mas vamos ficar assim: qual é o problema que você tem passado, que você está sentindo impotente para resolver? Manassés, primeira coisa que ele fez, primeira coisa certa. A diferença nossa com Manassés é esta: não é buscar várias coisas, é buscar uma coisa certa. Às vezes nós temos vários tipos de lutas, e nós começamos a buscar em vários tipos de situações para resolver aquele problema, e às vezes não consegue resolver. Manassés buscou a solução em um lugar certo. Segundo a Bíblia, ele foi no lugar certo, na pessoa certa, buscando o quê? Um conselho. Diga assim, conselho.
Às vezes nós passamos problemas e corremos para lá, corremos para cá, vamos ali, vamos lá, e ficamos muitas vezes desesperados, atribulados e até angustiados, e passamos então a não ter força para resolver aquele problema, e nós buscamos ali, buscamos lá, fazemos campanha aqui, campanha ali, e tem pessoas que buscam em todos os cantos possíveis. Manassés buscou conselho em Josué. Até para buscar conselho, este homem demonstrou que ele tinha sabedoria. Porque ele não buscou conselho em qualquer pessoa. Ele não foi em cartomante, ele não foi em bezedeira, ele não foi em centro, em religiões. Não, ele buscou o conselho de um líder. Diga assim, líder. Olha que sabedoria de Manassés. Buscando conselho em Josué. E Josué tinha um conselho sábio para dar para ele. Vamos relatar o que ele conversava com Josué. Josué, olha, você dividiu a terra conforme Moisés disse, e eu caí em uma terra que tinha ainda alguns cananeus. Porque quando o povo lutava contra aqueles homens, ficaram ali alguns homens ainda, alguns cananeus, e eles cresceram. E agora já era um pouquinho maior. Agora Manassés começa a buscar conselho falando isso com Josué. Josué, eu sou fraco para resolver este problema. Josué, eu estou impotente para resolver essa situação. Olha lá, o povo, os cananeus estão na minha terra, na minha herança que eu ganhei. Josué, como homem sábio, como homem entendido, como homem de Deus, ele dá um conselho sábio. Amado, se você buscar o conselho na pessoa certa, em cima do que você está precisando, sem desviar para a direita, nem desviando para a esquerda, a resposta que o seu conselhador vai dar, vai ser um conselho certo, que não vai te deixar em luta, que não vai te deixar entribulado, não vai te deixar angustiado. E Josué começa a ouvir aquele homem, e ele fala assim, pode, dando continuidade, e Manassés fala assim, olha, eu sou um abençoado, o Senhor tem me abençoado, agora esta herança tem alguns cananeus. E Josué dá uma palavra sábia para Manassés. Você sozinho, com a sua tribo, é pouquinho, mas se você juntar a sua tribo, junto com a tribo de Efraim, você será maior do que os cananeus. Naquele exato momento, vamos falar no popular, caiu a ficha. Vamos falar no popular, abriu os olhos de Manassés. Porque se eu sozinho vou lutar com alguém, se eu sozinho lutar com alguém, travou. Lá em cima não tem ninguém. Olha só, se eu sozinho lutar com alguém, eu vou me tornar impotente. Mas se eu me aliar com outra pessoa, eu vou me tornar o que? Forte. Naquele exato momento abriu os olhos de Manassés, porque o que estavam do outro lado era menor do que as duas tribos juntas. Quero dizer neste momento, Manassés buscou o conselho na pessoa certa. Manassés buscou o conselho no exato momento, ali que ele estava precisando de uma palavra para o fortalecimento dele. O microfone aqui, irmão. Olha só, Manassés falou com Josué, olha Josué, eu sou abençoado, e eu não aceito derrota. Eu sou um homem abençoado, eu não aceito derrota. Eu vim aqui buscar um conselho. Tem abençoado aqui? Permaneça com a sua mão de pé. Tem abençoado aqui? Manassés falou assim, eu sou abençoado e eu não aceito derrota. Tem abençoado aqui? Levante a sua mão. Manassés falou que ele era abençoado por Deus. Levante as suas duas mãos lá no alto, aplaude ao Senhor, falando assim, eu sou abençoado. O mais forte que você puder, coloque-se de pé um pouquinho, coloque-se de pé e fala assim, olha, eu sou abençoado. Tá bom. Eu sou abençoado. Eu não aceito derrota. Eu não aceito derrota.
Aleluia. Eu não aceito derrota. Aleluia. Tem abençoado aí? Então assenteis. Manassés não aceitou derrota. E ele então caiu a ficha dele. Os olhos dele naquele momento foram abertos. E ele ficou pensando, poxa, é mesmo. Eu estou sozinho, eu sou fraco, não vou conseguir vencer. Mas se eu me unir a Efraim, o meu irmão, se eu unir a Efraim, o meu irmão, eu vou me tornar mais forte do que os cananeus. E eu vou conseguir vencer. Naquele momento, caiu a ficha. Naquele momento, os olhos de Manassés foram abertos. Naquele momento, a visão dele abriu. E ele começou a entender uma coisa, que sozinho eu não faço nada. Ele falava assim, poxa, se a minha tribo for lutar contra os cananeus, eu vou perder, porque eles são mais do que nós. Mas se eu pegar a força de Efraim, juntar com a força que é a minha tribo de Manassés, eu vou conseguir, vou conquistar os cananeus, vou conquistar a terra deles. Ele teve a mente aberta, ele teve os olhos abertos. É interessante notar que até então ele não tinha visto aquilo. Mas nesta noite eu digo para mim e para você, os nossos olhos, ainda que o som esteja ruim, nossos olhos serão abertos. Aleluia. Você quer ter os seus olhos abertos? Eu quero ter os meus olhos abertos. Aleluia. Quero que o Senhor entre na minha vida e abra os meus olhos. Tire as vendas que estão nos meus olhos. Tire as cataratas que estão me atrapalhando de ver a glória de Deus. Porque Deus fala comigo e muitas vezes eu não consigo enxergar. Porque tem algo me atrapalhando de eu ver o que Deus tem para mim. Lembro-me daquele homem, o cego de Jericó. Jesus lá ia passando, aquele cego ali, ele começava a ouvir um movimento de pessoas, e ele começava a clamar, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele clamava mais alto, filho de Davi, tende misericórdia de mim. A Bíblia fala que ele era cego, mas ele tinha olhos. Diga assim, olhos. Naquele exato momento, Jesus pergunta para Bartimeu, filho de Timeu, pergunta, o que tu queres que eu te faça? E o cego falava assim, eu quero ver. Jesus perguntava, o que tu queres que eu te faça? Sabe o que acontece para nós nessa noite? Ainda que nós tenhamos olhos, Jesus está perguntando para mim e para você, o que tu queres que eu te faça? Talvez os teus olhos não estão conseguindo enxergar. Tem pessoas que só vê luta, tem pessoas que só vêem problema, só dificuldade, tem pessoas que não vê a vitória. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos ver a vitória no meio da luta. Aleluia. Vamos ver o escape na hora da prisão. Vamos ver a solução na hora que não tem solução. É isso que o Senhor quer falar conosco. Os nossos olhos serão abertos. Jesus olhou para Bartimeu, filho de Timeu, e falou assim, então veja. Sabe o que está faltando para mim e para você? Ver. Aleluia. Está faltando para mim e para você é ver. E muitas vezes o Senhor já falou conosco, essa mensagem não é mensagem nova. Essa mensagem que nós estamos falando sobre esse homem cego não é coisa nova, é coisa que você já ouviu, e até hoje tem olhos ainda que estão fechados, mas nessa noite o Senhor vai fazer igual Ele fez, vai arrancar lodo e vai colocar em nossos olhos, e nós vamos limpar. E se ainda tiver alguém vendo ainda o escuro, o Senhor vai nos mandar lavar no tanque de Siloé, e nós vamos ver tudo bem claro. Só vitória, só vitória. Aleluia. Chega de derrota. Quem vê derrota são aqueles que não enxergam. Quem vê derrota são aqueles que não têm visão espiritual, que só enxerga um palmo na sua frente. Mas quem tem visão de águia, ele vê além. Aleluia. Nessa noite nós vamos nos aliar com o Senhor.
Nós somos um povo que precisamos buscar de Deus para nos aliar com Ele. Você quer se aliar com Ele para você ver? Nessa noite Deus abrirá os nossos olhos. E Manassés fez isto. Ele viu a ficha caindo. De repente ele fala, realmente eu estou... Se eu me unir ao meu irmão, vai ficar mais fácil para mim. E eu vou ir adiante. Infelizmente tem pessoas que não conseguem caminhar, porque estão com as vistas tampadas, estão cheios com a vista tampada, com os problemas, com as lutas, com as dificuldades. É isso que ele vê, ele vai e tropeça no problema, ele vai e tropeça em outro, ele não vê escape, ele não vê solução, ele não vê vitória, ele só vê derrota, derrota, desgraça e derrota em cima de derrota. Não é assim que nós devemos andar, querido, seguindo para frente, dizendo que o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a minha bandeira. E aconteça se aparecer monte na nossa frente, nós vamos subir aquele monte, lá no final do monte, vamos cravar a bandeira da vitória, conforme diz a Bíblia. Subir os montes, suba os montes, lá em cima, nós vamos cravar a bandeira da nossa vitória. Sabe o que os alpinistas fazem? Eles vão andando e vão olhando cuidadosamente o seu obstáculo. Vão olhando cuidadosamente, com atenção, o seu obstáculo. E ele coloca o pé onde deva colocar. Ele coloca a mão onde deva colocar. E ele vai fazendo força. Ele vai buscando força. Se estiver um pouco cansado, ele para um pouquinho e volta de novo. E coloca o pé na fresta de uma rocha. E vai subindo. E lá em cima ele fala assim. Ele chega lá e pega uma bandeira e fala assim: aqui esteve um brasileiro, aqui esteve um canadense, aqui esteve um mexicano. E eu digo para mim e para você, nós vamos subir cuidadosamente, e nós vamos todos louvar o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor lá em cima, que eu tenho certeza que lá é o nosso lugar. Aleluia, aleluia. Tem alpinista aqui? Subir cuidadosamente. Vou subir, sabe o que o Paulo fala? Que nós devemos pisar onde Jesus pisou. Onde Jesus pisou, Jesus me deu força, Jesus me deu coragem, Jesus me deu poder, então eu posso pisar aqui para não me machucar. Sabe quem são os que machucam? Aqueles que pisam onde Jesus não pisou, e aqueles que pisam onde Jesus não manda pisar. Mas eu digo para mim e para você, querido, os nossos olhos estão abertos para ver a glória de Deus. Aleluia. Moisés diante do mar vermelho, ele cogitava com o Senhor: Senhor, só que nos trouxe aqui perante o mar vermelho para morrer? Veja, o povo está aí atribulado, reclamando, murmurando. O Senhor nos trouxe aqui. Agora Deus fala assim: olha, Moisés, o que tu tens em tua mão? Moisés olha para uma pequena vara de pau e fala: Senhor, eu tenho uma vara. Aí Deus fala com ele assim: você tem uma vara? Então fere o mar. Pegou a vara, Moisés, e feriu o mar. A hora que Moisés feriu o mar não se abriu. O que abriu foi os olhos de Moisés, que viu antes do mar abrir. Ele viu a glória de Deus sendo manifestada. Aleluia. Moisés não viu o mar vermelho se abrindo. Ele viu, primeira coisa, ele viu a mente dele sendo aberta. Ele viu os olhos dele sendo abertos para manifestar a glória. E diz a Bíblia que o mar vermelho se abriu. Sabe o que acontece? Antes do mar vermelho se abrir para você, antes do rio Jordão abrir para você, primeiro você tem que abrir os seus olhos, abrir a sua mente e saber de uma coisa: que existe um Deus que age, que opera maravilhas, quando nós tiramos as vendas dos nossos olhos, limpamos as cataratas, as miopias, o estigmatismo dos nossos olhos e passamos a ver. Você quer ver a glória de Deus? Moisés então pega aquela vara, uma vara, outros chamam de cajado, pega aquela vara e começa a manifestar a glória. Às vezes nós temos alguma coisa em nossa mão,
que parece inútil. Parece que aqui não tem mais vida. Nós olhamos para a nossa mão, por eu estar cego, eu não vejo vida naquele pedaço de pau. Por eu estar cego, cheio de catarata, cheio de miopia, cheio de estigmatismo, o meu grau já é altíssimo. Outro dia eu deparei com uma pessoa que tem grau nos olhos 25 positivo. E eu fiquei assim, poxa, 25 positivo, não entendi. Tem gente que está assim com um grau altíssimo. E nós não estamos falando deste grau, deste problema de visão que usa óculos. Estamos falando de problemas espirituais. Tem gente que não vê a vitória no que Deus colocou na mão dele. Só vê o problema na mão dele. Não vê solução, não vê saída, não vê escape. Agora Deus começa a falar: Moisés, o que você tem em suas mãos? Senhor, eu tenho uma vara. Uma vara? Sabe o que acontece? Ainda que nós tenhamos alguma coisa em nossas mãos, que aparentemente não tenha vida, que aparentemente não tenha como sair ou usar aquilo para ter algo vitorioso para nós, ainda que nós tenhamos em nossas mãos alguma coisa que você está cansado daquilo, e Moisés carregava a vara